Meus irmãos, com alegria e gratidão, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Privilégio para mim, uma honra muito grande estar aqui nesta manhã, nesta cidade mais uma vez, e pela primeira vez aqui na loja da CPAD. Quero agradecer a Deus e reconhecer que isso é resultado da sua graça, sua bondade infinita, sua misericórdia, que tem me alcançado e me sustentado a cada dia, né? Sem a graça de Deus, nada, absolutamente nada, podemos fazer. Portanto, a minha gratidão a Deus pela honra, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Deixo aqui minha gratidão ao diretor executivo da Casa Publicadora, irmão Ronaldo Rodrigues, ao diretor de publicações, pastor Alexandre Coelho. Saúdo também e deixo minha gratidão ao gerente dessa loja, irmão Willames Ferreira, pelo convite tão honroso para estar aqui com os irmãos. Gratidão que faço na pessoa da irmã Elisa Amaral, que é a supervisora. Em nome dela também agradecer toda a equipe dessa loja. Minha saudação ao pastor Ailton José Alves, que preside a nossa igreja aqui em Pernambuco. Também o pastor Nádio Jackson, que é superintendente estadual de escola dominical, e isso faço na pessoa do pastor Givanildo, que nos honra aqui com a sua presença. Já justificou a ausência do pastor Nádio Jackson, que está em sala de aula. Pastor Givanildo, que é o vice-reitor da Faculdade Teológica Esteadere. E a cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui, ao cantor Tony Ribeiro, que já nos enlevou aqui através dos hinos que foram cantados. Deus abençoe continuamente. Meus irmãos, com muita alegria recebi o convite da casa, dessa loja, para falar com os irmãos aqui sobre o livro Maturidade Espiritual do Líder. É na parte inferior? Ah, tá. Eu gostaria de fazer, antes de tudo, a leitura de um versículo. Os irmãos podem ficar sentados. Quero ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 11. Vamos começar com a leitura bíblica, mesmo porque todo o tema que será desenvolvido será a partir das Escrituras. O texto, na versão Nova Almeida atualizada, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Os irmãos, mesmo estando assentados, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, eu quero tributar a Ti todo louvor, honra, glória e adoração por esta manhã, por esta oportunidade. Temos lido a Tua palavra, Senhor, e tudo que falarmos aqui, quero que seja e queremos que seja na direção do Teu Espírito Santo. Ilumina o nosso entendimento e fala conosco mais uma vez, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu inicio, meus irmãos, falando, está meio teimoso aqui, mas já vai dar certo, falando sobre o livro propriamente dito, né? Maturidade Espiritual do Líder. Esse livro, primeiramente, eu não tinha um projeto, né, de escrever este livro, mas fruto de algumas reflexões e de algumas experiências, eu fui escrevendo, anotando, e de um tempo para frente eu percebi que poderia ser objeto de uma publicação. E então resultou esse livro com 14 capítulos, enviei à Casa Publicadora, e depois de um tempo considerável e necessário, né, de análise, eu recebi
a informação da aprovação desse livro. Então ele não é teórico, ele é extremamente prático, fruto, como eu disse, de reflexões e de algumas experiências vividas, até porque às vezes as experiências falam mais alto. E para falar de maturidade, inclusive, não há como falar em maturidade sem falar em experiência. Mas o que é maturidade? Antes de falar o que é maturidade espiritual e inclusive voltado para a liderança, convém a gente se valer de um conceito, que é um conceito geral, um conceito de domínio comum, de maturidade, que é o desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais, estado em que o indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica, houve um erro ali de digitação, e mental. Então, maturidade é desenvolvimento pleno da inteligência, da parte racional e dos processos emocionais. Nosso cérebro, como todos nós sabemos, tem dois hemisférios, um que comanda o nosso lado racional e outro que comanda o nosso lado emocional. E a maturidade é ter um desenvolvimento pleno dessas duas capacidades. Obviamente, então, a gente já pode perceber, do ponto de vista científico ou médico, que o físico, que uma pessoa que tenha alguma dificuldade de formação, desenvolvimento cerebral, evidentemente também não poderá ser cobrada dela uma maturidade plena. É o estado em que o indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Então, o corpo, a mente, e a psique, que a psique também é usada às vezes no sentido amplo de pensamento, de sentimento, de vontade, mas há uma integração somática. Então, o corpo não briga com a mente, que não briga com as emoções e vice-versa. Então, há uma integração e há, portanto, um equilíbrio, um funcionamento. Às vezes, quando há algum distúrbio, indo para o campo físico, às vezes a pessoa agride o corpo por causa de um sentimento, de uma emoção. Não só agride, às vezes chega até o suicídio. Quer dizer, a pessoa destrói não só o corpo, a vida, a alma, por causa de um sentimento. Então, a maturidade visa me levar a um estado onde eu faço essa integração saudável entre o que eu penso, entre o que eu sinto e o que eu faço, e faço em relação ao meu corpo e também faço em relação às outras pessoas. Então, maturidade é compreensão, equilíbrio e sensatez. Uma pessoa madura, é uma pessoa sensata, equilibrada e que tem compreensão de si, compreensão dos outros, compreensão do ambiente, das circunstâncias. Poderíamos também dizer que, em outras palavras, maturidade é estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa, no qual ela demonstra um nível avançado da compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Então, aqui poderíamos dizer que nós já temos a maturidade no seu aspecto progressivo, no seu aspecto avançado e no seu aspecto prático, Então, já temos um desenvolvimento mental, emocional e comportamental que me permite ter um nível avançado de compreensão. Eu vou conseguir fazer leituras de circunstâncias, leituras de momentos, leituras inclusive de pessoas. Às vezes eu tenho dito que uma das coisas que nós temos que aprender a ler é ler pessoas, ler personalidades, especialmente o aspecto temperamental. Então, essa leitura, que nós poderíamos aí usar uma palavra que a gente não costuma usar muito, mas no seu sentido comum, uma visão holística, uma visão geral, uma visão ampla de todas as coisas. Então, um ser maduro tem essa capacidade de ter essa visão geral das circunstâncias. Eu vejo algumas pessoas que se surpreendem com a natureza humana, e a gente não deve se surpreender com a natureza humana. A natureza humana caída, é má, é perversa, é doente, doentia. Então, a gente precisa aprender a conviver e procurar extrair aquilo que for de melhor, o que for de bom dos nossos relacionamentos, sem, todavia, estarmos iludidos.
Jesus disse, né, que nós precisamos ser prudentes como uma serpente e simples como uma pomba, ou simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. Então, nos nossos relacionamentos, a simplicidade tem sempre que estar conjugada com a prudência, para que a gente possa viver com menos atritos, com menos problemas relacionais. Então, a autodisciplina, que é um autogoverno, né, das próprias ações, que aí uma pessoa já madura, ela não precisa estar sendo disciplinada por outras pessoas, isso é o estado ideal em todos os relacionamentos, né? Uma criança, a gente precisa ficar mandando ela fazer tudo, mas um adulto, pressupõe-se que ele já sabe o que fazer. Eu até às vezes, em alguns estudos ou palestras assim, para casais, eu digo, por exemplo, que uma mulher não precisa ser mandada em nada, né? E aqui eu vou acrescentar uma mulher madura. A relação, veja que o verbo que a Bíblia usa em relação a marido e mulher, lá em Efésios, por exemplo, em outros textos também, o que predomina é a submissão e não a obediência. Por quê? Porque a submissão é algo espontâneo, né? Ou a boa submissão, ela é espontânea. A submissão não depende de um comando, já a obediência depende de comando. Imagina uma mulher que precisa ser mandada, né? O homem tem que mandar levantar, se levanta, mulher, vai preparar um café para mim, se arrume, né? Cuide da casa, cuide da roupa, enfim, qualquer outra atividade. Pressupõe-se que a mulher equilibrada, madura, estou tomando o exemplo da mulher aqui, ela já sabe o que fazer. Assim também o homem, não tem que ser mandado trabalhar, mandado tomar banho, né? Se cuidar, por aí vai. Então, autodisciplina, autogoverno, uma pessoa madura, ela tem autogoverno, né? É o que se espera, dentro da sua função, dentro do seu papel. Existem funções e papéis sociais distintos, né? Cada um na sociedade, a partir do primeiro grupo social, que é a família, cada um tem o seu próprio papel, né? E uma pessoa madura desempenha a sua função. Nós estamos numa loja, estamos numa empresa, então aqui tem um corpo funcional, né? Então cada um tem uma função. Então a pessoa chega no local de trabalho e já sabe o que fazer. Então esse é o ideal. Então assim os relacionamentos fluem muito bem. Então a maturidade contribui para isso aí. Responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Nós todos somos desafiados com situações complexas e algumas inusitadas. Como eu reajo diante dessa situação? Vai revelar o meu nível de maturidade, né? Como eu reajo. E as reações são as mais adversas ou diversas, né? O trânsito, por exemplo, me desafia. Como eu reajo no trânsito? Né? Eu ainda me exaspero, né? Grito, xingo, acho que aquilo ali é o evento mais importante do meu dia e crio ou entendo que o trânsito tem realmente algumas situações de estresse e eu procuro conviver com aquela situação de estresse e ir para frente sem criar um problema mais grave. Eu me lembro que eu estava viajando lá no meu estado e na rodovia de uma cidade para outra e saiu um veículo assim de uma estrada vicinal, um veículo antigo e que tem baixa capacidade de motorização, baixa velocidade, e ele entrou na frente, assim, meio devagar, e eu estava correndo um pouco mais, né, claro, estava na rodovia, aí eu desviei, passei por ele, assim, buzinando, olhando, assim, aí quando eu estava à frente, o carro continuou na mesma direção, aí eu vou ser bem sincero com vocês, comecei a ficar com medo. Por quê? Eu tive uma reação, uma emoção e uma reação errada, que foi reagir buzinando, mostrando que eu estava ali com raiva, e depois eu tive uma outra emoção que foi um temor. Falei, se essa pessoa me segue, a cidade estava chegando bem perto, me alcança, e é uma pessoa brava, porque eu não sou bravo, mas é uma pessoa brava, e aí? Então, eu não deveria ter tido aquela reação, desviar e ir embora, porque eu posso encontrar, Deus me livre, uma pessoa até armada dentro de um carro, né? Então, às vezes, assim, a imaturidade da gente, em algumas circunstâncias,
faz com que a gente sofra alguns prejuízos, corra alguns riscos. Então, eu tenho que saber lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Tudo bem, mas o que é imaturidade? Aí o texto bíblico que nós lemos vai me fala o que é imaturidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então, imaturidade nada mais é do que um estado de infantilidade. É um estado de infantilidade. E esse estado de infantilidade é refletido ou manifesto em 3 áreas da nossa vida. É refletido nos pensamentos, nos sentimentos e nas ações. Então, olha o que Paulo está dizendo. Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então, falar é uma ação. Além de falar, tem muitas outras, né? Ele usa aqui apenas o ato de falar. Então, a imaturidade às vezes é refletida como eu penso, como eu sinto e como eu ajo. Agora, veja, aqui já compensa a gente começar a pensar um pouco que eu posso crescer, eu posso amadurecer na maneira de pensar. Eu posso, e aqui eu estou falando ainda apenas no ponto de vista natural, humano, não ingressei ainda na maturidade espiritual, mas daqui a pouco avançaremos para lá. Mas vamos falar aqui apenas no aspecto humano, né? Eu posso melhorar em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, em termos de ações, certo? Eu posso evitar pensamentos abruptos e refletidos. Eu posso refletir primeiro, diante de uma situação, ao invés de exercer um juízo de valor para uma circunstância ou outra, eu posso primeiro ponderar. Então eu vou ordenar os meus pensamentos. Eu posso fazer isso. Embora a nossa natureza caída, ela foi afetada totalmente, né? Óbvio, nós não negamos aqui a afetação do pecado na natureza humana, né? Não somos adeptos aqui do humanismo, né, de Tomás de Aquino. Nós entendemos sim que toda a natureza caída, ela está contaminada, ela perdeu a condição plena, mas ainda temos, né, algumas condições, é claro, dentro de um campo de racionalidade que Deus nos deu, não para avançar no campo aí de salvação, aí uma outra discussão, é claro que nós não temos, mas temos para administrar a vida no dia a dia. Claro, nós somos dotados de capacidades, Deus nos deu. Então eu posso ordenar os meus pensamentos, certo? Eu posso, consequentemente, ter sentimentos melhores, porque geralmente os meus sentimentos decorrem dos meus pensamentos, das minhas concepções, como eu julgo uma situação, como eu penso, aquilo vai me produzir alegria, tristeza, depende. Se eu penso negativamente de uma pessoa, poxa, por que fulano não me cumprimentou? Se eu começo a pensar, falo, não me cumprimentou porque está com algum problema comigo, que não gosta de mim. Acho que foi por causa daquele dia. Aí, olha, eu vou estar internalizando um monte de sentimento negativo. Se eu pensar assim, não, ele não me viu, ou ele estava apressado, ele nem me percebeu, pronto, eu mudei o meu pensamento, logo o meu sentimento ficou tranquilo, ficou estável. Se eu não fizer assim, vai decorrer de uma ação negativa. Aí quando eu vê-lo de novo, eu não vou cumprimentar. Eu convivo com pessoas assim que, em algumas circunstâncias, parece que elas não me veem. A pessoa, se pensar, está chateada comigo. No outro dia, oi fulano, tudo bem? Me vê, me cumprimenta, me abraça. Se eu tivesse, em função do atendimento de ontem, julgado negativamente. Eu estou me lembrando aqui de uma circunstância na igreja, de um irmão muito querido, que gosta de tocar e cantar. Aí ele levou o instrumento para o culto, e eu vi que ele estava com o instrumento, mas eu esqueci de dar oportunidade para ele. Aí no final, quando eu fui cumprimentá-lo,
Eu disse: ô irmão, me desculpe, viu? Eu esqueci de lhe dar a oportunidade. Ele olhou para mim assim, sério mesmo, cara de bravo, falou assim: será que esqueceu mesmo? Ou seja, ele ficou doente o culto inteiro e provavelmente foi para casa doente. Eu fiquei em paz e em paz continuo, porque eu sei que eu esqueci. Entendeu? Mas ele me julgou mal, ele pensou mal, sentiu mal e agiu mal. Entende? Então, assim, a gente tem que procurar administrar, né, esses sentimentos da gente. O que pensamos, o que sentimos ou como agimos. Sempre lembrando que o pensamento influencia o sentimento, vice-versa, né? Que é uma retroalimentação, e ambos influenciam as nossas ações. Ok. Maturidade cristã. Veja que eu falei muito aqui sobre maturidade no plano humano, mental, psíquico, social, mas agora nós vamos avançar um pouco mais para tratar de maturidade cristã, porque nós temos uma visão de maturidade que vai muito além da visão comum, da visão geral da maturidade, porque nós somos cristãos, né? Nós cremos em Deus pela pessoa de Jesus, né, o Filho de Deus. Então nós somos cristãos. E o que é a maturidade cristã? É estado de pessoa madura do ponto de vista espiritual. E aí, o que Paulo escreveu aos Efésios? Efésios, no capítulo 4, na Nova Almeida Atualizada, o versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então eu tenho aqui a maturidade cristã. A maturidade cristã. E o alvo, né, é muito alto. É um alvo que ninguém aqui alcançou ainda, né? Por isso, se qualquer um ganhar um livro da maturidade aqui, não pensa que é porque você é imaturo, não. Todos nós estamos em processo. Quem aqui já alcançou a plenitude da estatura, né, a medida da estatura completa de Cristo? Ninguém. Então nós estamos em processo, né, nesse processo de amadurecimento. E o alvo é Cristo. A meta é a perfeição. Aí tem algumas pessoas que acham isso um absurdo. Não, a gente não pode querer ser perfeito. Claro, eu estou buscando ser perfeito e seremos perfeitos um dia em nome de Jesus. Como Ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. E até lá nós temos que melhorar todos os dias. O nosso alvo é a perfeição. Aliás, a gente vive um tempo de muita mediocridade. Muitas pessoas querendo se satisfazer apenas com a média. E isso não é nem bíblico. Nós temos que procurar a perfeição em todas as áreas da nossa vida, temos que procurar fazer o melhor, né? Vivemos numa sociedade que não quer ser corrigida. Isso começa em casa, as crianças não querem ser corrigidas, as pessoas não querem ser corrigidas, no trabalho há uma crise, um problema funcional muito grande, na igreja as pessoas não querem ser corrigidas, né? Se sentem diminuídas, mas a correção é que nos leva ao aperfeiçoamento, como diz aqui, e vai nos levar à perfeição, que deve ser o nosso alvo, né? Então, maturidade cristã é isso aí, é o estado de pessoa madura do ponto de vista espiritual. E o alvo, a meta, o modelo é Cristo. Portanto, nós estamos todos em processo. Não podemos nos conformar com estados de imperfeição íntima e comportamental. Eu encontro algumas pessoas que justificam seus estados de imaturidade, dizem assim: a minha mãe era assim, a minha avó era assim. Mas se nós somos cristãos, o alvo, nós somos inspirados pelos pais, pelos avós, mas o alvo é Cristo. Eu não posso me justificar o meu temperamento pelo temperamento dos meus pais, né? Eu tive um pai exemplar, extraordinário. Ele faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Mas aí, alguns anos atrás, eu entendi, senti no meu coração que eu estava praticamente idolatrando o meu pai, na minha memória, né? Tendo ele como a figura de uma pessoa perfeita.
e aquilo se quebrou dentro de mim. Continuo, lógico, lembrando dele com todo o respeito, mas consciente que ele era um homem falho também. E aqui me lembro do que Tiago escreveu, né? Falando do grande profeta Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, estado de humanidade, reconhecer o nosso comum estado de humanidade. Então, isso é importante. E procurar avançar, não nos conformando com a imperfeição íntima ou interior e comportamental. Eu tenho que melhorar por dentro primeiro, né? Muitos problemas relacionais, obviamente, são fruto de problemas internos, problemas mal resolvidos, não resolvidos interiormente, e que a pessoa leva para os seus relacionamentos, né? Aí são relacionamentos patológicos, doentios, né? Que nunca se resolve. Pessoas que em circunstância alguma ela está bem, porque o problema dela não é naturalmente exterior, é um problema interior que se manifesta exteriormente. Mas é possível vencer esses estados de imperfeições, né? Tendo Cristo gerado em nós. Paulo escreveu aos Gálatas, né? Eu estou sofrendo de novo dores como que de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então é possível, né, ser transformado. Ok, eu fiz uma anotação aqui sobre maturidade e inteligência emocional. Por quê? Porque inteligência emocional é um tema que está muito em voga hoje, né? E aí nós temos a teologia do coaching, né, que está crescendo muito, e nós temos um outro problema bastante sério que eu estou vendo, que a gente pode chamar de psicologização do Evangelho. Nós estamos psicologizando muita coisa. Eu não ignoro o papel da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, mas eu penso que está havendo um excesso. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco as igrejas vão estar cheias de clínicas de psicologia. E eu não digo que seja dispensável ter ali um psicólogo para atender, não. Isso tem o seu lado, tem a sua importância. Mas está avançando demais. E a atividade pastoral, ela está quase, em alguns lugares, se submetendo à atividade do gabinete do psicólogo, da terapia, o divã. E o pastor, ele tem que ter a graça de Deus para tratar a ovelha, né, no sentido pleno, espírito, alma e corpo. Então, e muitos problemas emocionais estão alojados no espírito. Aí a gente submete a pessoa a um tratamento psicológico, e o psicólogo, ele não trabalha com a parte espiritual, né, que ele não tem formação para isso. Mesmo a psicologia comportamental, né, que é a mais avançada, vamos dizer, a atual, a cognitivo-comportamental, mesmo ela não tem formação, não tem ferramenta, e nem pode, né, espiritual. Então, nós estamos submetendo, às vezes, a atividade pastoral a uma atividade psicológica. E, com todo respeito à psicologia, mas o lado humanista da psicologia, que ainda persiste, né, leva o profissional a justificar muitas condutas das pessoas, né, justificar através de atos de terceiros, que também influenciam, né, mas negar ou não identificar os problemas espirituais. E muitos problemas emocionais estão enraizados em problemas espirituais, certo? Problemas do espírito, pecados do espírito, o maior deles, o orgulho. Às vezes a pessoa tem muito problema emocional porque é orgulhosa, né, ciumenta, vaidosa, né? E aí não vai resolver mesmo, vai continuar com problemas emocionais. Às vezes a pessoa é rebelde, né, desobediente, e aí como resolver? Porque aí é onde entra a questão maligna, né? A questão maligna, os demônios se prevalecem dessas debilidades humanas para se alojar, né? E a Bíblia fala muito bem disso, né? Paulo escrevendo que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais em Deus para a destruição das fortalezas.
Aos Efésios ele falou que a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades. E Tiago, né, que escreveu, né, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. No outro ponto diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então começa no espiritual, né? Sujeitar a Deus. Às vezes a pessoa tem problema emocional e é um filho rebelde, que não obedece nem honra os pais. Quando que essa pessoa vai ter uma cura emocional? Se não obedecer pai e mãe? Nunca. Nunca vai dar certo em lugar nenhum. Sempre terá problema. E a Bíblia é clara. Então, se voltar lá, é uma coisa que parece simples, mas é de um poder espiritual muito grande, né? Reconciliar com o pai, com a mãe, se submeter à autoridade em qualquer área da vida que a pessoa esteja, e aí ela vai sujeitar a Deus, porque Deus é quem manda fazer isso. E aí fica firme na posição, quer dizer, resista ao diabo, não ceda aos ataques, às instigações malignas. E o resultado é: ele fugirá de vós. Então, às vezes, as pessoas brigam muito com o diabo e não resolvem nunca. Xinga o diabo, fala um monte de absurdo. E o segredo não é esse. O segredo é sujeitar a Deus. Veja que Jó em nenhum momento mencionou o nome do diabo, nenhuma vez. Mas ele submeteu a Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso faz com que estados espirituais, estruturas espirituais sejam quebradas e venha a luz, né, de Deus, e produz alegria no coração da gente. Lá em Colossenses capítulo 3, que é um dos textos que fala muito de maturidade espiritual, trata disso, né? Mortificar ou fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, acho que está lá no versículo 3, né? Abandonando os pecados flagrantes, depois deixando ira, cólera, malícia, mentira, palavras torpes ou palavras imundas, né? E depois fala, revestindo-se de entranhas de benignidade, humildade, mansidão. Ou seja, a pessoa deixa de ser nervosa, colérica, briguenta, e vai ser humilde, vai ser mansa, vai ser cheia de misericórdia. Aí tem um passo na frente, aí vem a paz, e aí vem o amor, né? A paz de Deus. Vamos ler o texto? Se alguém trouxe a Bíblia e quiser ler, esse texto é muito importante. Vamos lê-lo aqui. Colossenses, capítulo 3. Olha só, o versículo 5 é a primeira parte, né? Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O versículo 8 diz: abandonem a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena. Versículo 9, a mentira. Então tem que abandonar. Então esse é o segundo estágio da maturidade, certo? O primeiro, abandonar os pecados flagrantes, que está no versículo 5, né? Imoralidade sexual, impureza, paixões, enfim. Aí depois, abandonar essas estruturas. Várias delas aqui são pecados do espírito, né? Estão alojados geralmente no orgulho, né? A ira às vezes é produto de orgulho, também a questão da indignação, às vezes é resultado de orgulho, né? Aí nós temos um terceiro estágio, que está no versículo 12, revistam-se de profunda compaixão. Então agora há uma troca de sentimentos ruins por sentimentos bons, emoções ruins, né, por emoções boas. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Gente, como a paciência é uma coisa importante, né? Aí depois, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Aí o quarto estágio, versículo 14, acima de tudo isto esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Estamos caminhando para a perfeição. E olha o resultado: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Veja, que aí nesse quarto estágio, a gente é dominado por uma paz, a paz de Deus, né? Existe a paz com Deus, que é pela reconciliação em Cristo Jesus,
Romanos 5, e a paz de Deus, que é aquela tranquilidade, aquela quietude, mesmo no meio de uma tormenta. E interessante que a Bíblia diz que essa paz será o árbitro do nosso coração. Ou seja, vai apitar quando a gente estiver fazendo uma coisa errada e vai nos liberar para fazer o que é certo. Então, chega uma proposta para a gente, como é que o coração reage? Irmão, mas o coração é enganoso. Ele é enganoso e perverso, mas transformado, cheio da paz de Deus, ele é sensível à voz de Deus. É o mesmo coração, é o mesmo coração. Então agora ele já está sensível à voz de Deus. Então essa paz vai dizer, não, Deus está comigo nesse negócio porque eu estou em paz. Faltou a paz? Olha, irmão, aguarde, deixe para amanhã, eu vou orar, vou buscar Deus. Ainda estou sem paz? Não vou fazer, não vou decidir. Pode ser a melhor oferta. Não decida até que Deus lhe dê paz, tranquilidade para fazer. Então é um alvo de maturidade alto, né? E aí diz assim, olha só, e sejam agradecidos, que é outro ponto de maturidade também, a gratidão, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então esse último estágio aqui, irmãos, é um estado de graça, é um estado de alegria. A pessoa consegue ter alegria nos momentos mais simples da vida, as coisas mais pequenas que possam parecer tão pouco significantes, mas se a pessoa venceu, cresceu em maturidade, abandonou os pecados flagrantes, abandonou a ira, a maldade, a maledicência, a malícia, a mentira, tudo aquilo lá, e se deixou ser cheio, né? Entranhado de misericórdia, de humildade, de mansidão, de paciência, aí ele obteve o amor de Deus no coração. Aí aquilo produz paz e produz alegria. Então isso é maturidade. E isso é maturidade. Bom, mas eu estava falando de inteligência emocional, né? Então vamos voltar lá. É maturidade cristã. Qual o problema da inteligência emocional? Que ela pretende que o homem tenha capacidade própria para fazer essa gestão. E nós temos alguma capacidade, mas muito limitada. Muito limitada. O homem não pode fazer esse câmbio, nessa transformação desses sentimentos ruins que estão nele, se não for recebendo os sentimentos de Cristo, né? Sendo encarnados em nós, internalizados em nós. Então, às vezes a pessoa vai tentar pela meditação, pela filosofia. Aliás, a inteligência emocional é praticamente o estoicismo, né? A filosofia estoica praticamente pura. Então é desde a época de Zenão, desde a época de Cícero, desde a época de Sêneca, que se prega isso aqui, né? O próprio Sócrates, né, na sua frase tão conhecida, conhece-te a ti mesmo, também tem a ver em parte, com essa questão da inteligência emocional, que nada mais é do que uma proposta de conciliar razão com emoção. É uma proposta de gerenciar as emoções pela razão, pela inteligência. Tá? Então, gerenciamento das próprias emoções e a dos outros, quanto a conhecimento e saber conviver influenciando. Então, a inteligência emocional, da qual nós não estamos falando, mas ela está contida nesse ambiente grande da maturidade espiritual. A inteligência emocional está contida nesse assunto amplo da maturidade espiritual, obviamente muito limitada. Nós não temos os mesmos pressupostos da inteligência emocional, porque nós não partimos do princípio de que temos capacidade. Nós não confiamos em nós mesmos. Tá? Então, não confiamos em nós mesmos, sabemos que dependemos de Deus em tudo e para tudo. Por isso, visamos a maturidade espiritual. Mas a inteligência emocional tem a ver com isso. É gerenciar as emoções e a dos outros. Como que eu vou gerenciar a emoção dos outros? Interessante. Eu consigo influenciar os outros. E eu tenho que saber influenciar os outros. Quem tem filho, né, sabe muito bem disso.
Você influencia as emoções da criança, lidando com a criança, procurando gerenciar os processos. Aliás, abrindo um parêntese, né, um prejuízo tão grande que se faz quando se terceiriza a educação dos filhos, porque ninguém consegue substituir pai e mãe, né? Perde-se a primeira infância, né, 0 aos 6 anos, que é onde se forma exatamente toda essa estrutura, não só cognitiva, mas emocional, comportamental da criança, é formada nesse tempo, e aí se terceiriza, e hoje você está muito em voga, né, a escola de tempo integral. Hoje uma proposta de governo que não falar de escola de tempo integral, né, virou mote, só que isso é uma tragédia, é simplesmente trágico se colocar uma criança, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não tem nem coordenação motora nenhuma, colocar numa creche, isso é horrível, isso é horrível, isso do ponto de vista emocional e cognitivo, é péssimo, primeiro que eles não aprendem nada na escola, do ponto de vista de conhecimento realmente formal, é mais a brincadeira, aquela socialização, que não é o tempo da socialização grupal, ampla, é o tempo de receber das fontes primárias, que são pai e mãe, e se relacionar com os irmãos, e em alguns momentos com a família maior e com outros grupos sociais, sempre voltando dentro de casa para fazer esse gerenciamento fundamental e primário, né? A nossa Constituição foi alterada alguns anos atrás, e infelizmente obriga que a criança vá para a escola aos 4 anos de idade. Isso aí realmente é muito trágico, e a sociedade, na verdade, irmãos, que é caída e não foi regenerada, ela é muito hipócrita, porque inteligência emocional, se a gente quer defender a inteligência emocional, tem que defender na primeira infância. Aí hoje se quer pregar inteligência emocional para pessoas com mais de 30 anos de idade. O lugar onde a gente mais aprende dirigir e se comportar no trânsito é em casa, na infância, né? Por quê? A mãe diz, olha, espere a sua vez, dê a preferência, aguarde, ainda não, né? Querendo ou não, isso são regras que eu vou aplicar lá no trânsito, vou aplicar em todos os lugares, mas quem ensina isso aí? A mãe, de uma maneira muito empírica, né? De uma maneira tão simples, tão básica, mas tão fundamental. Então, uma crítica, né, a essa questão da sociedade, como muitas outras poderíamos fazer, e nós temos que ter esse senso crítico, embora nós estamos vivendo um período de um progressismo muito grande, que tem influenciado as igrejas também, né, essa visão progressista que a gente está importando e dinamitando a família, né, os valores de família. Hoje, muitos casais não querem filhos, e os que querem o mínimo e não querem com responsabilidade. Só que o prejuízo é muito grande, porque não vão aprender a gerenciar as emoções, né? Às vezes a emoção da criança ela é tratada com correção amorosa, mas correção firme, né? Eu não apanhei muito, mas eu levei algumas varadas santas, né, quando criança, me ajudaram muito. Então, hoje, inclusive, tem uma das lições que vai falar sobre a síndrome do imperador, que existe hoje, né, que são crianças que mandam, né, e os pais dizem, você quer o quê, meu filho? Você quer comer o quê? Você quer vestir o quê? Você quer ir para onde? Irmão, uma criança assim, vai crescer com a síndrome do imperador, vai querer mandar em tudo, vai querer dominar em qualquer ambiente, e a vida não é feita dessa forma. Então, a inteligência emocional tem a ver com isso, interações balanceadas entre o cérebro racional, que é o esquerdo, né, e o emocional, são os dois hemisférios do cérebro. O direito é sensorial e emocional, e o esquerdo analítico e racional. Então, a inteligência emocional me estimula, me ensina, quer que eu faça essa equação, né, essa interação balanceada, para que eu não seja movido pelas emoções, as minhas emoções sejam inteligentes. Então essa é a proposta. Ok,
Mas nós não estamos falando de inteligência emocional. Nós estamos falando de algo mais profundo, mais avançado. Estamos falando de maturidade espiritual. E o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual inicia com a compreensão de que o homem não pode, por si só, dirigir seus pensamentos e controlar suas emoções, seus impulsos, que depende da ajuda divina, né? Lá em Jeremias, né, está escrito: enganoso e perverso é o coração, né? Quem o conhecerá? Aí o próprio Deus dizendo: eu esquadrinho os corações. Então nós entendemos que o nosso coração é enganoso e perverso e que nós não temos condições de conhecê-lo. Por isso nós dependemos de Deus. Por isso nós podemos crescer em maturidade espiritual, porque nós dependemos de Deus, da ajuda divina. O salmista Davi, né, no 139, acho que é Salmo de Davi, disse assim: Senhor, sonda-me, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, Senhor, eu não tenho condições, mas veja se há em mim algum caminho mau e guia-me por um caminho reto. Dependência de Deus. Na verdade, no nosso quarto de conhecimento, né, quarto como ambiente, vamos dizer assim, nós temos 4 janelas, né? Disse que nós temos 4 janelas e eu entendo também assim, 4 janelas de conhecimento, 4. Por numa janela estão as coisas que eu conheço a meu respeito, que as pessoas conhecem a meu respeito e que Deus conhece a meu respeito. Então, por essa janela eu conheço, eu estou vendo, as pessoas estão vendo e Deus está vendo. Tem uma segunda janela na qual estão coisas da minha vida que eu estou vendo e Deus está vendo, mas as pessoas não estão vendo, certo? Motivações, pensamentos, sentimentos e até atitudes. Algumas tem pessoa que não vê, mas Deus vê. Tem uma terceira janela que tem coisas que eu não vejo, as pessoas veem e Deus vê. Tem coisa que as pessoas veem em mim e eu não vejo. Daí a importância de ter bons relacionamentos, relacionamentos transparentes, amizade verdadeira, né? Eu estava viajando com uns amigos, uma certa ocasião, 3 pastores estávamos viajando, e aí um deles falando sobre amizade. Digo, ó, amigo verdadeiro é aquele que fala para a gente a verdade, fala os nossos defeitos, esses são os amigos verdadeiros. Eu só ouvindo. Aí lá na frente falou, ó, já que você falou isso, eu vou falar um negócio para você. Aí eu peguei, falei algo a respeito dele que eu via, fechou a cara na hora, não gostou de jeito nenhum. Então assim, ele demonstrou que ele não estava desfrutando, né, em relação a mim, dessa amizade verdadeira. Mas como é bom quando a gente encontra, né, um amigo de verdade, que fala com a gente, mas fala com amor, com respeito, que quer o bem, né? Então é preciso, que aí eu cresço em maturidade. Interessante que Jesus, naturalmente nós temos ali o lado da onisciência, né, do Filho de Deus, mas nós temos o lado humano também de Jesus. Então quando ele falou assim, o que que os homens estão dizendo a meu respeito? Ele fez uma pesquisa. Senhor, dizem que tu és João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas. E vocês? Qual a percepção que vocês têm a meu respeito? Então, às vezes é bom a gente fazer isso, né? Procurar saber qual a percepção que as pessoas têm a nosso respeito. E às vezes tem percepções verdadeiras, às vezes tem percepções ruins, mas que eu posso mudar essa percepção agindo de uma maneira diferente daquela a qual eu estou agindo e que está causando aquela má impressão. Acontece também. Então vai orientar o meu comportamento. Tá, mas indo para a última janela, quarta e última janela. Na quarta e última janela estão coisas que eu não vejo, que ninguém vê e que só Deus vê. Então, no final das contas, só Deus conhece tudo a meu respeito.
inclusive o que eu não conheço. Então eu preciso de Deus para dirigir os meus pensamentos, controlar as minhas emoções, meus impulsos, né? Eu dependo da ajuda divina. Ele vai, inclusive, transformar. E uma coisa importante, né, que, dentre tantas outras, Paulo falou, lá em Filipenses, para a gente sentir a mesma coisa. Irmãos, é possível um grupo de pessoas sentir a mesma coisa. Pode até pensar coisas diferentes, porque ele não fala pensar, mas fala sentir. Sentir a mesma coisa é ter o mesmo propósito, o mesmo foco, o mesmo alvo, talvez com uma proposta de caminho diferente, mas sempre com o mesmo alvo, porque aí nós vamos ouvir propostas diferentes. É igual quando a gente entra aí no Waze, né? Ele oferece rotas, aí você olha a rota, vê o tempo, o trânsito, e escolhe uma rota, mas o rumo é o mesmo. Então é possível a gente ter o mesmo sentimento. Aliás, é um dever nosso enquanto cristãos, né? Como alcançar maturidade espiritual? Buscando e obtendo sabedoria e graça de Deus para uma gestão sábia e equilibrada de todos os processos da vida, vencendo o pecado, porque, via de regra, nossas emoções, aliás, irmãos, todas as nossas emoções ruins estão calcadas no pecado, todas, a começar do pecado no sentido original, do efeito da queda, e os pecados que nós praticamos, que estão internalizados, e eu repito, principalmente pecados do espírito, que são os mais terríveis, estão como aquilo que fica aquele metal pesado no ouro, né? Por isso que a gente às vezes passa por muitas provas, porque só as provas para nos purificar. Alguém já estudou aqui, ou já trabalhou com ouro, sabe que o ouro, para ele estar puro, né, tem que ser levado a fogo alto, não é com 100, 200, 300, 400, 500 graus Celsius, e os metais pesados começam a derreter, e crepitar, mas ainda não saem. 600, 700, 800 começam a sair a escória, né, os metais pesados que estão impregnados ali, amalgamados com ouro. 1000, 1100, 1200, 1300, aí chegou um ponto de pureza. Mas só tem um detalhe: não existe ouro 100% puro. O ouro mais puro que existe é 99,99999. É o ponto que nós podemos chegar, porque 100% é só Jesus, e nós só alcançaremos isso na eternidade. Mas as provas vão nos depurando para a gente poder vencendo. Então, vencer o pecado. Eu vou de novo me deter esse ponto, porque muitos problemas emocionais estão fundados em pecado. Enquanto não for confrontado o pecado, enquanto não houver arrependimento, né, os estados emocionais não melhoram. E as consequências em todos os aspectos de nosso viver. Físico, porque emoções desequilibradas, né, decisões erradas afetam o físico, né? Afeta o mental, afeta o emocional, afeta o econômico, afeta o financeiro. Pessoas que não resistem a nenhum tipo de confronto, não gostam de ser mandadas, duram um pouco no emprego. Daqui a pouco o homem chega em casa: o que foi, Zé? Não, o patrão falou alto comigo lá e eu não admito, não suporto. 3 meses de carteira assinada, vai buscar outro. Por quê? Tem que suportar, né? Então, porque não houve um desenvolvimento espiritual ainda. Aí o preço é alto, né, a se pagar. Eu vejo pessoas que têm má gestão financeira, problema econômico, problema de maturidade, problema emocional. Não conseguem gerir. Ganham às vezes o mesmo ou até mais que outras pessoas, mas não sabem gerir. Vivem endividadas. Às vezes tomam decisões precipitadas, fazem empréstimos, se iludem. Esses dias, de vez em quando eu faço isso, enquanto pessoas que vão comprar alguma coisa financiada. Não, é só 50 parcelas de tantos reais. Ok, você já calculou quanto dá 50 vezes essa parcela? Aí a pessoa calcula e às vezes vê que dá o dobro do valor do bem. Você tem certeza que você vai comprar financiado? Não dá para esperar um pouco?
Não dá para andar com esse carro mais um pouco e fazer uma reserva? Uma vez a pessoa está tão ali envolvida, emocionada, às vezes está triste porque os outros estão vendo ela com um carro que não é do ano. Calma, calma. Às vezes eu levo anos pensando em trocar de carro. Passa um ano, não troco, passa outro, vou passando até entender que Deus abriu a porta, agora eu posso trocar. E eu sou inimigo de pagar juro. Inimigo de juro. Juro, porque eu acho que só em último caso a pessoa pagar juro. Mas tem muito a ver com o lado emocional também. Um panorama de nossa realidade. Nós estamos vivendo uma época de graves problemas psicoemocionais, né? Ansiedade, depressão, frustrações, conflitos nos relacionamentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso já foi dito já há muito tempo, né? O século passado e este século agora, o final do século passado, este século, o século da depressão, o século dos problemas mentais. Existem relatórios disponibilizados pela OMS que mostram o índice de pessoas, às vezes tem populações que a maioria, mais de 50%, tem algum tipo de problema emocional. Tá? A ansiedade, né, que é uma coisa terrível, e agora nesse período de tecnologia, como isso está afetando, né, liberando alguns gatilhos aí, e as pessoas estão ficando, Deus nos livre, né, uma dependência. Isso gera problema mental, afeta o sono, e sem sono a pessoa não descansa, sem descanso não há aquela retroalimentação mental, sentimental, enfim, e a pessoa já levanta nervosa, já agride, e já tem problema em casa, já vai para o trabalho, e pronto, bagunçou tudo. Então, o número de pessoas que estão dependendo de remédios, né? Os estudantes, tem muita gente tomando remédio, muita gente tomando remédio. As pessoas, por qualquer problema emocional, querem remédio. Lembro-me de uma fase da minha vida que eu estava me sentindo assim, um pouco desanimado, especialmente de manhã. Aí eu fui ao médico, falei para ele, olha, eu estou um pouco aqui, me sentindo um pouco desanimado. Contei para ele os meus sentimentos ali. Ele falou, olha, eu vou receitar um remédio para você. Pegou lá e prescreveu. Falou, compra esse remédio aqui. Eu não vivo sem esse remédio. Quando ele falou assim, eu creio que foi o Espírito Santo. Falou, opa, você quer viver dependendo de remédio? Eu nunca comprei o remédio, nunca tomei. Fui orar a Deus, fui buscar a Deus. E olha, irmão, a melhor coisa é buscar a Deus na primeira hora do dia. A oração matinal, a leitura da Bíblia, né? Buscar a presença de Deus, aquilo ativa o nosso interior, né? A gente fica animado, alegre, exultante, e você sai de casa preparado para enfrentar as dificuldades da vida. Às vezes a gente quer dar uma solução que é medicamentosa, e todo o medicamento tem um efeito colateral. Então eu preciso ter muito cuidado sobre isso. Eu já quero ir para o encerramento, que o horário já foi. Agora, como que o livro trata com essas emoções? Agora que nós vamos falar do livro. Mas se eu falasse do livro, né, irmão, aí o pessoal que não comprou, não ia comprar, né? Então agora, mas não foi de propósito não, tá? Eu não sei sinceramente quanto tempo eu tenho, porque um me disse que era até 2 da tarde, outro me falou 3, eu não sei qual que é o... 2 ou 3? 3, tá bom? Vamos lá. Como esse livro pode contribuir com a minha maturidade, visando tudo isso que nós já falamos aqui, né? Primeiro você pode observar na capa do livro que é princípios bíblicos, né? Orientações bíblicas para um ministério eficaz. Mas eu já recebi testemunhos de pessoas de diversas áreas, inclusive da área de empresarial. Olha, isso está me ajudando na gestão de pessoas, na minha empresa, no meu trabalho, enfim. O primeiro capítulo do livro fala sobre a necessidade de líderes maduros, porque é uma coisa muito óbvia. Como nós vamos contribuir com o amadurecimento de outros se nós somos pessoas imaturas? Tá? E aí, nesse primeiro capítulo, a gente trata sobre a necessidade de que haja um tempo de maturação,
que as pessoas não sejam colocadas em postos de liderança de maneira precipitada, sem estarem maduras. Tá? E outro ponto, outra coisa que a gente aborda aqui, é que há uma departamentalização muito grande. Até por uma vaidade, há a criação de muitos cargos. E às vezes, pastor Givanildo, cargos vazios de funções ou de significado. Cargos desnecessários. Vou fazer aqui uma crítica respeitosa, uma autocrítica, né? Nas nossas convenções, por exemplo. Tem um monte de comissão, conselho, e a gente fica, poxa, eu sou membro da comissão de assuntos relativos, que não faz nada, mas a pessoa, não, eu fui, estou lá, tiro uma foto, às vezes uma coisa só de uma vaidade, cargos desprovidos de funções, mas às vezes tem que ter, para ter acomodação. Veja que antes a gente ia a um banco, dificilmente se falava com o gerente. Hoje, toda vez que a gente for, a gente é atendido pelo gerente. Por quê? Quantos gerentes tem no banco hoje? Todo mundo é gerente. Né? Todo correntista tem seu próprio gerente. Então, são títulos que são dados para poder, às vezes até, afagar o ego, dar aquele grau de importância. Então, mas na verdade, isso às vezes trabalha no sentido contrário. Na igreja, vou dar o exemplo da igreja. Lembro-me de uma época que um presbítero, meu Deus, um presbítero era um cargo de alto relevo. Hoje a pessoa já quer, eu até brinquei com o irmão aqui que foi pedir para eu assinar o livro, aí eu perguntei assim, é bispo ou apóstolo? Porque se falar assim, é presbítero, não é pastor. Dizem que tem, né, não sei se é verdade, que a senhora ligou para o programa e falou, pastor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, pastor. Ele falou, pastor não, tá? Bispo. Então, assim, essa busca por título é uma coisa um pouco doentia. E nós temos que procurar buscar a maturidade. O capítulo 2, convivendo com a chamada. Às vezes a gente sente que tem uma vocação, sente que tem um projeto, mas tem que esperar o tempo. E eu cito o exemplo de Moisés. Moisés não soube administrar os seus pensamentos, e eu creio, os seus sentimentos. Ele tinha 40 anos, tinha toda a formação acadêmica, palaciana, e sentia que ele seria o libertador, o homem que Deus usaria para libertar Israel. Mas ele saiu ao campo, viu o egípcio ferindo um hebreu, falou, não, eu não admito isso. E matou. E lá, Lucas, escrevendo Atos, diz que ele fez isso porque ele pensou que os hebreus reconheceriam que ele seria o libertador. Então ele pensou mal, sentiu mal e agiu mal. Então ele foi imaturo. Resultado, Deus teve que levá-lo para o deserto, para 40 anos, de uma vida de muita solidão, às vezes, né? Naquele deserto inóspito, o sol escaldante durante o dia, o frio terrível à noite, naquelas montanhas do Sinai, 40 anos, mas 40 anos depois ele pensava diferente, sentia diferente e agia diferente. Quando Deus fala com ele, você fala, eu não sei nem falar. Olha a mudança de concepção, né? Você vê quando uma pessoa muito afoita, fala, não, é muito imaturo, calma, espera, porque quando a maturidade chega, a gente quer se esconder, né? Então, convivendo com a chamada, no primeiro capítulo, a gente trata desse assunto. No segundo capítulo, que é convivendo com hostilidades e rejeições, eu serei muito sumário aqui agora, para a gente não passar da 1h. Aqui eu falo sobre Davi. Davi, quando ele foi ungido aos 17 anos, ele levou 13 anos para assumir sobre Hebrom e mais 7 sobre Israel. Irmão, foram 13 mais 7, 13 especialmente, de muito sofrimento, de muita hostilidade, de muita rejeição. Deus às vezes nos submete a hostilidades e rejeições, a gente ser rejeitado mesmo na cara. Saul tentou matar Davi quantas vezes? E Davi ali, todo solícito,
Ele chamava, o rei chamava, ele ia, e o rei tentava matar, ele voltava, chamava, ele vinha de novo, e numa certa ocasião, ele tentou ir, falou, mas Jonatas, veja lá como é que está o clima, se tiver tudo bem eu vou. Aí viu que não estava mais, aí não teve como estar próximo, mas ele conviveu, passou fome, frio, teve que entrar em caverna, se fazer de louco, mas era Deus preparando a Davi. Então, nesse capítulo a gente trata sobre isso. Nós temos que aprender a conviver com hostilidades e com rejeições, com esquecimento, ter o nome esquecido. É o que eu falei, o caso do irmão aqui, ó, porque não cantou, ele já foi embora. Tem gente assim, que se não tiver uma oportunidade, já vai magoado. Quer pregar em todo culto. Calma, irmão. Eu me lembro que eu congreguei uma época numa igreja, eu fiquei 4 anos, eu acho que em 4 anos, se eu tive 4 oportunidades, foi muito. Então, você tem que conviver, e você chega ali como se estivesse 100% normal. Você não pode, nunca falei nada com ninguém, estava no meu lugar normal. Você se sentir rejeitado em algum lugar, tem o seu lugar lá, eu sempre digo isso, chegue, assente no seu lugar, e fique normal, o lugar é seu. Se você tem aquele espaço, ocupe, fique ali normal. Se estão te rejeitando, hostilizando, esquecendo, não tem problema, porque esse tempo vai passar, o tempo passa, a gente não sabe quanto tempo dura, mas passa. Então, como conviver com hostilidades e rejeições, o capítulo trata disso, né? Tem muitas pessoas muito frágeis emocionalmente, tudo é discriminação, e nós vivemos numa sociedade doente, tem palavras hoje que a gente não pode nem falar mais, né? Não pode dizer que se estiver difícil, não pode dizer que a coisa está preta, não pode, e aqui é meio complicado, gente, o que é isso? Olha, a minha mãe é negra, né? Eu tenho irmãos que são filhos do primeiro casamento dela, aí o marido dela morreu, ela ficou viúva, se casou com meu pai. Então, meu pai branco, mas ela negra, né? Então, eu tenho filhos que são negros, são irmãos, são meus irmãos, normalmente, minha mãe. Então, isso nunca houve, jamais, né? Agora, uma coisa é preciso dizer, todo ser humano, numa área ou noutra, tem alguma coisa de discriminação, isso é normal. Existe a discriminação positiva e a negativa. Discriminar, irmãos, é identificar e separar os diferentes. Discriminação. Você vai pegar uma nota fiscal, discrimine 10 pacotes de açúcar, 5 latas de óleo, 2 quilos de feijão, isso é discriminar. Feijão é feijão, arroz é arroz, açúcar é açúcar, ok? Agora, a discriminação em termos de rejeição, enfim, isso aí é uma coisa que a gente não pode. Aliás, a nossa igreja, Assembleia de Deus, os irmãos devem saber, ela surgiu exatamente para quebrar, né, um problema racial que havia nos Estados Unidos, uma igreja só de negros que não aceitava brancos, porque existe o racismo dos dois lados, tá? Eu lembro que há um tempo atrás eu fui a Atlanta, aí o irmão estava mostrando para mim, tem um panteão grande lá, com os vultos norte-americanos, e agora o movimento negro estava reivindicando que quebrasse aquelas estátuas, né, porque eram estátuas de brancos, porque o pessoal da guerra civil, né, e aí como alguns eram escravagistas, porque os Estados Unidos tinha aquele problema do norte e sul, o escravagismo durante muito tempo, então eles agora se ressentem, né, querem tirar ali as estátuas dos brancos. Então, ou seja, são coisas absurdas, estruturais que acontecem, nós não podemos ter, obviamente, mas há uma doença, né, as coisas estão doentes. No capítulo 4, nós tratamos, no capítulo 4, aprendendo o contentamento, né? O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Então, evitar os excessos, né? A ostentação, um contentamento na área do emprego, do salário. Lembro-me de uma época que eu trabalhava numa empresa, e até aquela época, era uma transportadora, eu era muito insatisfeito com o meu salário. Mas Deus, por sua graça, me libertou. E pouco tempo depois eu comecei a ser grato, agradecer pelo meu salário. Aí pronto, só foi melhorando.
aí se melhora no emprego, às vezes não melhora no local, mas abre uma outra porta ali, aí fui estudando também, trabalhando, e só prosperei pela graça de Deus. Mas tinha uma época que eu era doente, todo mês que eu pegava olerite, eu tinha um sentimento negativo. Não, gente, agradeça pelo que Deus te deu, aprenda a se contentar com o que tem. E a Bíblia diz, não ambicioneis coisas altas, mas apegai-vos às humildes, porque Deus, então, se Ele tem um projeto com a gente, Ele vai, no tempo dEle, dentro da vontade dEle, permitir que a gente alcance aquilo que Ele quiser. Então, uma pessoa descontente, irmão, é difícil conviver com uma pessoa descontente. Nada agrada, nada que você faz. Se faz frito, ela quer assado, se assa, ela quer cozido, é um negócio terrível, né? Eu, às vezes, as pessoas me recebem em algum lugar e falam assim, pastor, o que o senhor gosta de comer? Eu falo, meu irmão, até onde eu sei até hoje, não tem nada que eu não coma. Minha mãe me ensinou a comer de tudo, jiló, maxixe, almeirão, taioba, de tudo. Aí às vezes eu brinco, olha, agora só carne, tirando aquele peixe lá, aquela comida japonesa, que é o sushi. Tirando o sushi, eu só como carne de 3 formas, frita, assada ou cozida. A minha exigência é essa aí. Então assim, mas tem pessoa, meu irmão, e essa questão é tão patológica, que eu vejo crianças, né? Eu tenho uma sobrinha minha, que às vezes ela vai lá em casa, eu não gosto disso aqui, eu não gosto disso aqui. Eu pergunto, você já comeu? Não, como é que você não gosta? Aí a mãe dessa criança deixa ela crescer assim. Então a pessoa vai crescer descontente com tudo. Capítulo 5, suportando as provas de Deus. Aí aqui eu falo de Jó, falo a prova de Abraão, né? Abraão, Isaac. E aqui, irmãos, uma coisa que eu considero muito importante nesse capítulo, que eu digo assim, que para vencer provas, a racionalidade nem sempre conta, porque as provas, elas superam a nossa racionalidade. Não há racionalidade que discirna por si as provas. As provas estão acima da racionalidade. Quando a gente está vivendo uma prova intensa de Deus, a gente procura raciocinar e explicar, não tem explicação. Então aí é onde entra a fé, porque fé é obedecer sem entender. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Imagina se Abraão conseguisse racionalizar o pedido de Deus para entregar o filho Isaac. Ele não teria entregado. Imagina se Jó fosse racionalizar o sofrimento dele, embora teve toda aquela filosofia, os amigos que chegaram, mas a solução não veio de racionalizar, veio dele compreender a grandeza de Deus. E veja que Deus, quando chega para Jó, ele não chega com nada cartesiano, não, ele chega, Jó, você já observou, e começa a falar da criação, a grandeza das coisas criadas, o poder de Deus. Então quando você tem esse vislumbre aí, da grandeza de Deus, que está muito acima da nossa racionalidade, aí a gente alcança a compreensão espiritual necessária para a gente poder suportar as provas. Aí falamos experiências de Levi Petros, no livro dele, das crises de fé que ele teve, enfim. Valorizando o companheirismo, estou caminhando já para o encerramento. Eu falo aqui da experiência de Arão e Ur, que sustentaram os braços de Moisés. Nós estamos vivendo uma crise de companheirismo, crise de pessoas que sejam companheiras, só para estar do lado, em silêncio. Tem muita gente querendo aparecer, mas ser companheiro mesmo está faltando. Então, valorizando o companheirismo, uma pessoa madura valoriza o companheirismo. Capítulo 7, discernindo o princípio da autoridade. A autoridade, irmãos, é um princípio, eu acho que é um dos maiores princípios que a Bíblia estabelece, é o princípio da autoridade. Reconhecer as autoridades, obedecer, servir as autoridades, né? Sem, obviamente, subserviência. A gente não pode ceder à subserviência. Subserviência é aquele liderado que ele é tão submisso que ele é disposto a fazer o serviço sujo. Aí não. Nós somos submissos, fiéis, dentro do limite da vontade de Deus. Porque imagina um servo que ele é tão submisso que ele faz a parte suja do negócio. Aí para fora existe isso, mas nós temos que ter esse limite. E o líder também tem que ter muito cuidado para não criar liderados subservientes. Aí a gente cita aqui, eu cito
o exemplo de Davi. Davi, uma certa ocasião, naquelas guerras com Saul, ele pensou alto, falou, quem me dera tomar água das fontes de Belém. Aí, os soldados dele, os valentes dele ouviram, falei, peraí, o chefe quer água das fontes de Belém. Lá estava o exército inimigo. E eles foram lá, correndo o risco de morte. Muito bonito, muito bonito. Trouxeram água para Davi, aí Davi, busque mais. Sim ou não? O que Davi fez? Jogou água fora. Qual a lição que ele estava dizendo? Eu quero obediência, mas eu não quero subserviência. Eu quero submissão, mas não subserviência. Calma, tem limite. Tem coisa que não dá para fazer. Chega um ponto terrível. Porque o preciosismo, o excesso de honra é também prejudicial, é patológico. Então há que ter um equilíbrio, e ele teve esse discernimento. Então há o discernimento do liderado, mas há o discernimento do líder também. Então a gente trata disso nesse capítulo, né? Aí falo de alguns líderes ditadores, né? O Muammar Gaddafi, por exemplo, que tem uma coisa, irmãos, importante. Todo regime ditatorial, o fim do ditador é super trágico, porque ele cria uma horda de pessoas que o suportam, o toleram pela força. Gaddafi, ele foi caçado como um cão, e depois, quando o encontraram já esquálido, meio morto, os seus próprios ex-súditos, usando facas, acho que é chuchos, né? Chucho, me ajuda aí. Levaram ele pelas ruas, execraram, foi uma coisa terrível. Olha o caso de Saddam Hussein, o próprio povo depois derrubando as estátuas, enfim. Então tem que ter um equilíbrio muito grande nesse aspecto aí, e o capítulo trata disso. Indo para o fim, vencendo o radicalismo. Esse aqui eu tenho que dar um exemplo, vou ser breve. Quando eu falo de vencendo o radicalismo, vou falar de farisaísmo e tal. Eu me lembro de uma irmã, uma avó da igreja, que me procurou com um neto adolescente e me falou, pastor, esse meu neto quer se batizar. Já tem tempo que ele pede para se batizar. Já falou várias vezes comigo que ele quer se batizar. E eu falei para ele que ele não pode batizar. Porque, pastor, ele ainda de vez em quando usa bermuda. E eu falei para ele que ele não pode se batizar. Porque, olha, quando eu me converti, né, enquanto usasse bermuda, eu não podia batizar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não posso tirar a autoridade dessa avó. Mas um adolescente está pedindo para se batizar várias vezes. Será que ele vai persistir nessa vontade ainda? O que eu vou fazer? Eu creio que foi o Espírito Santo que me orientou. Me voltei para o menino e falei, olha, sua avó está certa. Quando ela se converteu, enquanto usasse bermuda, não podia batizar. E olha, quando a sua avó se converteu, se uma mulher não usasse combinação, era disciplinada. Meu irmão, quando eu falei assim, ela bateu as duas mãos no peito, falou, pastor, pelo amor de Deus, tem muito tempo que eu não uso combinação. Eu falei, o quê? Não. A senhora não usa combinação? Ela falou, não, pastor, tem muito tempo, muitos anos. Eu falei, não acredito. Eu falei, e aí, irmã, o menino pode se batizar ou não? Ela falou, pode, pastor, pode. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com o radicalismo. Nós somos conservadores, eu sou defensor, não sou defensor, mas pratico, de maneira muito leve, muito tranquila, mas o radicalismo não, porque senão a gente pode estar coando um mosquito e engolindo um camelo. Tem que ter equilíbrio, porque ela ia voltar a usar a combinação. Irmão, se falar de combinação para algumas mulheres hoje, ela vai achar que é combinar a blusa com o sapato ou com a bolsa. Não, combinação não é isso. A irmã ali deve saber, né, irmã? Nem vou perguntar se a senhora usa ainda. Então, cuidado com o radicalismo, cuidado com os excessos. Tratamos aí sobre liberdade cristã. Capítulo 9, liderando com equilíbrio. Capítulo 10, adquirindo uma vida disciplinada, que eu acho que é um dos capítulos mais difíceis. Capítulo 11,
amando sem ser amado, não deixando que o meu sentimento seja pautado pelo sentimento dos outros, né? Porque se eu for amar só quem me ama, eu não vou cumprir o exemplo de Cristo, né? Ele manda amar os inimigos. Às vezes a pessoa deixa de amar outras por causa de política. Não dá, irmão. Amar é amar todo mundo. Até por divergência política, a pessoa fica às vezes odiando, quer até a morte da outra, né? O 12, não se iludindo com o intelectualismo, entender que a sabedoria está acima, né? Cuidar com o encanto academicista. Nós estudamos, é claro, temos que estudar, mas temos que pensar. Nesse capítulo eu falo do problema do evangelismo ou da apologética. Hoje se fala mais em apologética do que em evangelismo ou evangelização, né? A apologética ela é importante, mas ela está muito racionalista também, e eu não creio numa apologética racionalista ou evidencialista, né? A apologética tradicional, ela é pressuposicional, ou seja, já leva em conta que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, plena, completa, perfeita. Então nós vamos pregar o evangelho, defender as doutrinas, até porque é um equívoco também, né? Que as pessoas citam, Pedro escreveu que nós temos que estar pronto para responder a razão da nossa fé. Não está escrito isso na Bíblia, não está escrito. Pedro não usou a palavra fé, Pedro usou a palavra esperança, que é muito diferente. E qual a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é a nossa fé. Então, a exegese correta seria essa. Entendendo o tratamento de Deus, aí é quando o líder cai em algumas situações difíceis, como Davi, e Davi aceitou o tratamento, né? Saiu, teve que fugir do palácio, descalço, chorando, xingado, né? Alguns dos seus soldados queriam matar lá Simei, falou, não, deixa ele me amaldiçoar, se Deus assim o fez, Deus mandou que ele amaldiçoar, que me amaldiçoe, se Deus quiser eu vou voltar para o palácio. Suportou todo o tempo de sofrimento e Deus o trouxe de volta. Então às vezes há pessoas que incorrem em erros e não quer que ninguém fale. Eu não quero ser o falador, eu não quero ser o Simei, mas os Simeis estão por aí, não vão apenas falar, mas vão jogar pedra, e a gente tem que se humilhar para ser tratado por Deus. E no capítulo 14, aprendendo sempre, ter um coração ensinável, né? Às vezes a gente vê pessoas que querem só ensinar, só pregar, mas não param para ouvir, né? Eles não vão para a escola dominical, eles não vão para o culto de ensino, não é talvez o momento. Às vezes a gente vai para uma escola bíblica, e você vê algumas pessoas que gostam muito de pregar, algumas, né? Aqui em Pernambuco eu acho que não tem lá em Rondônia, fica lá o tempo inteiro entregando cartãozinho, e nunca para ouvir, só quer pregar, só quer agenda. Então é imaturidade. A maturidade me leva a aprender sempre. Quantos entenderam até aqui, mas acham que eu já falei demais? Digam amém. Ué, ninguém falou amém? Irmão Williams, né? Muito obrigado, agradecido, honrado, fui muito bem recebido aqui pela irmã Elisa Amaral e a toda a equipe. Deus o abençoe sempre, tá? Pela maneira tão gentil e carinhosa, todo esse processo e a recepção aqui. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. Devolvo a palavra para o Wilker, né? Aqui, irmãos, tem o David Wilkerson, está completo aqui, né? Deus abençoe.